Você já se perguntou se há segredos ocultos nos primórdios do cristianismo? Imagine um texto antigo, escondido por quase 2000 anos, que poderia mudar tudo o que você pensava saber sobre Jesus, o amor e o próprio sentido da criação. Bem-vindo ao fascinante e esquecido mundo do Apócrifo de Filipe. Olá! Nós somos os Guardiões do Frame e hoje vamos atravessar juntos o véu do tempo para explorar um dos manuscritos mais misteriosos já encontrados. Um texto que fala não de regras ou mandamentos, mas de união, luz e redenção pelo amor. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas história, é uma lembrança antiga que talvez viva dentro de você. Tudo começou em 1945, no deserto egípcio de Nag Hammadi. 12 jarros de barro foram descobertos por camponeses, e dentro deles, algo que ninguém esperava, uma biblioteca inteira de textos perdidos do cristianismo primitivo. Entre evangelhos gnósticos e tratados secretos, estava o Evangelho de Filipe, um manuscrito em copta, linguagem antiga do Egito cristão, que parecia conter as instruções espirituais de uma escola esquecida. Mas o que o tornava tão perigoso? Ele falava de algo que escapava ao controle das igrejas e dos impérios. Falava do amor como sacramento divino, da alma como noiva do Espírito e do corpo como templo vivo da luz. Em suas linhas, Jesus não aparece apenas como mestre, mas como iniciador, aquele que desperta a centelha divina escondida em cada ser humano. Filipe escreve: aqueles que dizem que o Senhor morreu e depois ressuscitou estão enganados, pois ele ressuscitou primeiro e então morreu. Se alguém não ressuscitar antes de morrer, nada alcançará. Uma frase enigmática, não? Mas quando olhamos com os olhos da alma, percebemos. Filipe está falando de uma ressurreição interior, de uma transformação viva que ocorre ainda em vida. Ele está nos dizendo que despertar não é um evento futuro, é um estado presente. E talvez seja por isso que esse evangelho foi silenciado, porque ele não promete salvação através de intermediários, mas revela um caminho direto, um caminho de fusão com o divino dentro de si mesmo. Hoje, ao longo deste vídeo, vamos desvendar o que são os textos apócrifos e por que foram ocultados, como o Evangelho de Filipe foi encontrado e o que ele contém, seus ensinamentos secretos sobre o amor, a união e o corpo como santuário, e como esse manuscrito pode transformar a forma como entendemos o cristianismo e a própria jornada da alma humana. Mas não se trata apenas de história, trata-se de algo mais profundo, de redescobrir o significado espiritual da união, não entre corpos, mas entre mundos, entre o humano e o divino, entre o esquecido e o eterno. O Apócrifo de Filipe é, acima de tudo, um espelho, e talvez, se você escutar com o coração desperto, algo dentro de você também se lembre, porque há palavras que não apenas se leem, elas reacendem o que dorme. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos acender juntos essa antiga chama. Antes que o tempo tivesse forma, havia apenas o Verbo, e o Verbo era luz. Mas quando o Verbo se fez carne, parte da luz se escondeu. E o que chamamos de história é, na verdade, a memória dessa luz tentando se lembrar de si mesma. Os textos apócrifos são fragmentos dessa memória, livros esquecidos, excluídos, ocultos nas sombras do poder religioso, textos que não negam o Cristo, mas o expandem, que não o colocam num trono distante, mas dentro do coração humano. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, o que está oculto, o que se esconde por proteção. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia muitas vozes. Algumas falavam do Cristo exterior, histórico. Outras falavam do Cristo interior, a centelha divina em cada ser. Essas últimas foram silenciadas.
Não porque estivessem erradas, mas porque ensinavam algo perigoso, que a salvação não se compra, não se concede, não se negocia. Ela se recorda. Eram textos que falavam da liberdade da alma, do poder criador do pensamento, da união entre o humano e o divino. Mas, para o império, liberdade é sempre um risco. Então, o conhecimento foi partido, os livros queimados, e o sagrado feminino, o princípio da sabedoria viva, foi expulso das escrituras oficiais. Por séculos, acreditou-se que esses escritos haviam desaparecido para sempre. Mas o deserto nunca esquece. Em 1945, sob as areias de Nag Hammadi, o destino decidiu abrir novamente o cofre da memória. E de dentro de urnas de barro surgiram 52 manuscritos. Entre eles, o Evangelho de Filipe. Não foi acaso. Os gnósticos, aqueles que buscavam o conhecimento pela experiência direta, sabiam que a luz sempre volta. Por isso, esconderam os textos, esperando o tempo em que a humanidade estivesse pronta para compreender. Talvez esse tempo seja agora. O Apócrifo de Filipe é mais do que uma relíquia, é um espelho do que fomos e do que ainda podemos ser. Ele não apenas narra, ele instrui. Não fala de fé cega, fala de lembrança viva. É como se o texto tivesse sido escrito não para os olhos, mas para a alma. Na ontologia do Metaframe, os apócrifos são portais de linguagem, pontos de interseção entre o visível e o invisível, entre a mente racional e o coração simbólico. Eles nos lembram que o conhecimento verdadeiro não se ensina, se desperta. E talvez por isso o Evangelho de Filipe tenha retornado agora, neste tempo em que o mundo está faminto de sentido. Porque ele não veio apenas revelar o que foi oculto, veio restaurar o equilíbrio entre a palavra e o silêncio, entre o saber e o sentir, entre o amor e a consciência. Alguns textos são feitos para informar, outros para transformar. O Evangelho de Filipe pertence ao segundo tipo. Não se lê apenas com os olhos, se lê com o coração aberto e com a coragem de lembrar aquilo que o medo mandou esquecer. O ano era 1945. O mundo ainda tremia com as cicatrizes da guerra, e enquanto as nações buscavam reconstruir suas cidades, um grupo de camponeses egípcios, em uma aldeia chamada Nag Hammadi, fazia uma descoberta que reconstruiria algo muito mais profundo: a história espiritual da humanidade. Um deles, chamado Muhammad Ali al-Saman, cavava a terra em busca de fertilizante natural, mas o que encontrou foi uma urna de barro selada, de forma oval, coberta de pó e tempo. Ao abri-la, libertou o que o deserto guardava havia séculos: 13 códices de papiro, escritos em copta, a língua sagrada dos primeiros cristãos do Egito. Dentro daqueles volumes estavam textos que ninguém imaginava que ainda existissem. Tratados sobre o universo, diálogos secretos de Jesus com seus discípulos, parábolas jamais registradas nos evangelhos canônicos, e entre eles, o Evangelho de Filipe. Não era uma biografia de Cristo, nem uma coleção de milagres. Era um manual de iniciação, um conjunto de reflexões sobre o amor, o corpo, o espírito e a luz, como se fossem chaves de uma ciência esquecida. Filipe não falava de dogmas, falava de mistérios, falava do batismo como purificação da mente, da unção como acendimento da centelha e da câmara nupcial como o retorno da alma ao seu estado original de unidade. O que mais impressionou os estudiosos foi o tom profundamente simbólico e experimental. Ali, o cristianismo não era uma religião, era uma tecnologia do espírito, um processo interior de alquimia e lembrança. A leitura de Filipe revela uma estrutura de iniciação semelhante a antigas escolas de sabedoria, em que o discípulo, passo a passo, purifica a mente, o coração e o corpo, até que possa receber a unção da luz viva.
Essa descoberta abalou o mundo acadêmico e religioso, porque o Evangelho de Filipe parecia confirmar que nos primeiros séculos do cristianismo havia correntes de conhecimento oculto que falavam de um Cristo interior, de uma Sofia viva e de uma comunhão que acontecia não em templos, mas no interior do ser. Por que esses textos foram enterrados? Por que uma sabedoria tão bela precisou dormir sob o pó do tempo? Talvez porque o mundo ainda não estava pronto para compreender que o verdadeiro templo não é de pedra, é feito de consciência. E quando, 1900 anos depois, o jarro se quebrou, não foi apenas o som do barro que se partiu, foi o véu entre o visível e o invisível que começou a se rasgar. O achado de Nag Hammadi não foi apenas arqueológico, foi profético, porque ele trouxe de volta aquilo que o poder havia tentado apagar, a lembrança de que o divino habita em nós, que o amor é ciência e que o corpo é o altar onde o espírito se faz carne. Na ontologia do Metaframe Histórias, essa descoberta representa mais do que um evento histórico. Ela é o retorno da sabedoria enterrada, o despertar das vozes que o tempo tentou silenciar. É o eco do sagrado feminino voltando a respirar. É a biblioteca da alma humana voltando a se abrir. E talvez você sinta isso agora, não como curiosidade, mas como reconhecimento, porque de alguma forma, essas palavras não vieram apenas do deserto, elas vieram de dentro, e o que foi desenterrado lá fora é o que estava adormecido aqui dentro. O Evangelho de Filipe não fala de amor humano, fala do amor como substância divina. Ele não descreve sentimentos, descreve processos espirituais. Cada linha é uma operação alquímica, cada palavra, uma transmutação da consciência. O amor é o que une tudo. Se o amor desaparecer, nada poderá permanecer. Essa frase aparentemente simples contém o segredo de toda a criação. Para Filipe, o amor não é emoção. É uma força de coesão cósmica, a mesma energia que une o invisível e o visível, o espírito e a matéria. Ele chama isso de câmara nupcial, o lugar interior onde o divino se reconhece no humano. No Evangelho, o beijo é o símbolo máximo dessa união. Não o beijo carnal, mas o beijo da alma. O momento em que o sopro da gnosis, o conhecimento vivo, passa de um ao outro, como um selo de luz. É o encontro entre Logos e Sofia, entre o Cristo e a alma, entre o fogo e a água. E é aqui que o texto revela seu aspecto mais ousado. Maria Madalena aparece não como espectadora, mas como parceira espiritual de Jesus. Não no sentido profano que muitos tentaram sugerir, mas como o espelho da sabedoria, a Sofia que reconhece o Verbo. O Senhor amava Maria mais do que todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca. Por séculos, essa passagem foi censurada, ridicularizada, distorcida. Mas Filipe não falava de erotismo, falava de fusão, de um amor que não divide, mas dissolve os opostos, de uma sabedoria que não ensina com palavras, mas com presença. A câmara nupcial não é um local físico, mas um estado de consciência. É quando a mente e o coração deixam de se opor, quando o feminino e o masculino interior se abraçam, quando o pensamento e o sentir deixam de brigar e começam a dançar. E é nesse ponto que o corpo, tantas vezes negado, se revela sagrado. Filipe escreve: aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão errados. Se não ressuscitarem enquanto vivem, nada alcançarão. A ressurreição aqui é um verbo interior. É o instante em que a luz desperta dentro da carne, em que o humano se torna morada do divino. O corpo deixa de ser obstáculo e se torna templo. A alma deixa de ser fugitiva e se torna moradora da luz. Para Filipe, o caminho espiritual é um rito de recordação. O batismo é a purificação da mente. A unção é o despertar do fogo. A Eucaristia é a nutrição da presença.
A redenção é o perdão de si mesmo, e a câmara nupcial é o casamento da alma e do espírito. Cada passo é um sacramento interior, cada respiração é um altar, cada olhar é uma oração. O amor que Filipe descreve é a memória do uno. Quando o ser humano ama com verdade, ele não apenas sente, ele recorda. Lembra-se da sua origem, do instante antes da separação, quando tudo era luz. E é por isso que esse evangelho não é um livro, é um espelho. No Metaframe, esse ponto representa o manto do fogo, o princípio da transmutação. É o instante em que a centelha desperta e começa a transformar tudo o que toca. O amor, aqui, é energia vital. É a corrente elétrica que liga o céu e a terra dentro de nós. É o espírito respirando através da carne. Filipe nos lembra que a verdadeira iniciação não acontece em templos visíveis, mas no laboratório da alma. E o nome dessa experiência é amor. Nem todo silêncio nasce da paz. Alguns nascem do medo. E o silêncio que cobriu o evangelho de Filipe por quase 2000 anos foi o silêncio do medo. Quando os primeiros concílios da Igreja começaram a escolher quais textos seriam sagrados e quais seriam esquecidos, o mundo vivia uma transformação. O Império Romano estava desmoronando e, com ele, a ordem antiga. Era necessário criar uma nova estrutura, sólida, obediente e hierárquica. E o Evangelho de Filipe era o oposto disso. Filipe falava de uma sabedoria que não precisava de intermediários. Ele dizia que a unção, o toque da luz, vinha de dentro, que o verdadeiro batismo era o mergulho da consciência, que a câmara nupcial não era um altar de pedra, mas o coração desperto. Para os que queriam controlar o sagrado, isso era perigoso demais, porque se o ser humano descobre que o divino habita nele, nenhum império consegue mais governá-lo. O Evangelho de Filipe, junto com Tomé, Maria e outros escritos gnósticos, foi rotulado como heresia, e o termo gnóstico, que antes significava aquele que conhece pela experiência, foi transformado em insulto. Mas o que é heresia, senão o nome que o medo dá à liberdade? Filipe foi esquecido porque falava da autonomia espiritual, porque dizia que a fé sem experiência é casca, que o dogma sem amor é prisão, e que a salvação sem consciência é apenas uma promessa vazia. Enquanto muitos textos se preocupavam com o comportamento, Filipe se preocupava com o ser. Ele não dizia creia, ele dizia lembre-se. Não dizia tema a Deus, dizia una-se à luz. Não falava de juízo, falava de reconciliação. E assim, o Evangelho foi apagado das liturgias, censurado nas bibliotecas e desapareceu da história. Mas o que é da luz não pode ser destruído, apenas escondido. E o tempo, o verdadeiro guardião dos segredos, esperou o momento certo para abrir o jarro e libertar o verbo preso. Hoje, ao lê-lo, percebemos que o esquecimento não foi derrota, foi gestação. O silêncio foi o ventre onde o amor esperou pela hora de nascer de novo. O Evangelho de Filipe foi esquecido porque ele inverte o eixo do poder. Ele diz que o templo é o corpo, que o sacerdote é a consciência, que o altar é o coração e que o amor não é uma promessa futura, é a presença agora. Essa é a revolução que o mundo ainda teme, porque ela não precisa de líderes, dogmas ou bandeiras. Ela precisa apenas de um ser humano desperto, e um ser humano desperto é o maior risco para qualquer sistema que vive do esquecimento. No Metaframe Histórias, chamamos esse momento de a queda da máscara do poder, o instante em que o espírito rompe o cárcere das ideias fixas e o amor volta a respirar em liberdade. É quando o fogo da lucidez queima o medo e o ser lembra de quem é. E é por isso que o Evangelho de Filipe continua tão atual, porque ele não pertence ao passado. Ele fala deste tempo, o tempo em que a humanidade volta a buscar dentro de si
o que o mundo prometeu e nunca entregou. Mas todo renascimento precisa de um coração capaz de amar novamente. E é aqui que o Evangelho de Filipe revela seu último segredo. O retorno à origem não é uma ideia, é uma experiência de amor consciente. Depois de tanto silêncio, depois de tantas quedas, o Evangelho de Filipe volta à luz. E com ele, algo desperta em nós. Não é apenas curiosidade, é reconhecimento. Um eco que parece vir de um lugar que esquecemos, mas que nunca deixou de nos chamar. Filipe nos ensina que o retorno não é regressar no tempo, mas lembrar-se no presente. É quando o amor, finalmente compreendido, não busca mais nada. Ele se torna. Não há mais separação entre o que sente e o que é. A alma volta a respirar em harmonia com o espírito e o corpo se torna luz encarnada. Aqueles que receberam a luz se tornaram um e o mesmo, e aquele que se separa do outro não conhecerá a câmara nupcial. É isso o que Filipe chama de mistério dos mistérios, o amor como portal do divino. Não o amor que toma, mas o que doa. Não o que consome, mas o que cria. O amor que não é emoção, mas estrutura do cosmos. A câmara nupcial é a metáfora da reintegração, onde o humano e o divino cessam o conflito e dançam a mesma canção. É o ponto onde o masculino e o feminino, o sol e a lua, a razão e o sentir deixam de se opor e passam a se reconhecer. O amor, para Filipe, é o fogo que não queima e a água que não apaga. É a força que transforma o corpo em templo, a mente em servo da luz e o medo em compreensão. E assim, o retorno não é apenas de um texto, é o retorno daquilo que nos fazia inteiros, da fé que não é crença, mas lucidez, da espiritualidade que não divide o céu e a terra, mas os reconcilia dentro do coração humano. Na ontologia do Metaframe, este é o ponto do éter, o estado em que tudo se une e o ciclo se fecha. A voz do sol e da lua já não se alternam, elas se tornam uma só respiração. A consciência desperta se percebe parte do todo, e o todo se reconhece nela. A sabedoria de Filipe é o mapa da alma em espiral. Ele não nos convida a crer em algo, mas a viver como aquilo em que já somos. A unir o verbo e o silêncio, a matéria e o espírito, o tempo e o eterno. E talvez seja por isso que esse evangelho volta agora. Porque estamos prontos para compreender que o amor verdadeiro não é o que promete paraísos, mas o que constrói templos dentro do ser. Não é o que nos eleva para longe, mas o que nos aprofunda no instante. O amor é o nome que Deus dá a si mesmo, toda vez que se lembra do que é. Dizem que em um lugar além do tempo existe um templo que ninguém construiu. Não tem paredes nem portas, apenas uma chama que nunca se apaga. Um viajante chega até ele depois de longas vidas de busca. Está exausto, coberto de poeira, carregando nas costas o peso de todas as perguntas. Ao entrar, não encontra mestres, nem livros, nem altares. Apenas um espelho, e no espelho, seu próprio rosto. Mas há algo diferente. Os olhos que o observam dali são feitos de luz. Ele se aproxima, e o espelho sussurra. Tudo o que procuraste fora sempre morou dentro. Nesse instante, o viajante entende. A chama no centro do templo não está diante dele, está nele. E o espelho se dissolve, o templo se expande, o tempo se cala. O viajante sorri, e o universo respira em paz. Vimos como o apócrifo de Filipe nos revela um cristianismo vivo, feito de presença, amor e união. Um texto que não apenas desafia o que aprendemos, mas desperta o que esquecemos.
Se esse mergulho no passado tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal Metaframe Histórias para continuar caminhando por entre os mistérios ocultos da humanidade. Deixe seu like se essa jornada reacendeu alguma lembrança e compartilhe nos comentários. Qual parte mais te fez sentir que o amor é de fato a chave da criação? Até o próximo vídeo. E lembre-se, tudo o que foi oculto volta à luz quando o coração está pronto para ver.